Olá, mulheres! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você aí na sua casa, no seu lar, na sua família. Amém? Que Deus abençoe você. Nós seguimos aqui no nosso Devocional Pérolas nesta terça-feira. Como eu disse, num formato um pouquinho diferente no dia de hoje. Nós estamos abordando aqui mulheres essa semana que tiveram um contexto de abandono, né, de desprezo, que foram usadas e que foram também marcadas, né, pela transformação, pelo toque do nosso Deus, né? E hoje nós vamos falar de uma mulher muito especial que não só teve, né, eu falo não só, mas só o toque de Deus já é tudo, mas ela não só teve o toque especial, né, de Deus ter traçado para ela, né, um novo destino, mas ela fez uma participação grande na linhagem de Cristo, né? Um dos seus filhos foi descendente de Jesus, né? Veio da linhagem dele. E eu quero contar para vocês um pouquinho da história de Lia. Vamos aprender um pouquinho com essa história dessa mulher, né? Tão singela, mas que teve uma participação linda na história. Eu quero ler só alguns versículos e eu convido a você para ler todo o capítulo 29 e 30 de Gênesis para você entender a história ali dessa família, né? Então vamos ler ali capítulo 29 de Gênesis. Eu quero ler aqui o versículo número 15 e depois eu vou ler alguns, tá bom? Então, versículo 15 vai dizer assim: Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és o meu irmão, hás de servir-me de graça? Declare-me qual será o seu salário. E Labão tinha suas duas filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome do menor Raquel. Da menor Raquel. Leia, porém, tinha os olhos tenros, né, baços, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Vamos passar um pouquinho, que o texto é um pouquinho grande, tá? Vou ler lá no versículo de número 30. Entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Amém? Bom, irmãs, vou fazer aqui, vou contextualizar um pouquinho para vocês entenderem essa história de duas irmãs, filha de um homem chamado Labão, que era também parente de Jacó, né? Eu acredito que Labão era primo, se eu não me engano, de Rebeca, a mãe de Jacó. E quando Jacó foge, né? Quando ele tem aquele atrito com o seu irmão por conta da primogenitura, e ele foge, ele vai parar na casa então de Labão, onde ele conhece ali Raquel, que era a filha mais nova, e ele se apaixona por ela, porém ele tinha que trabalhar e Labão precisava ali de um servo, e ele negociou então o salário dele em troca de Raquel, né? Lia, né, irmãos, que é a nossa principal personagem de hoje, ela é descrita aqui na palavra como tendo os olhos fracos, né? O que podia ser uma deficiência, talvez, na visão, né? A Bíblia não fala, eu estou conjecturando, ou apenas mesmo uma falta, né, de brilho no olhar, né? Lia tem o seu significado de graciosa, né? Tendo graça. Lia era uma mulher, né, que a princípio, irmã, sentiu o desprezo do seu próprio pai, né? Se você ler, eu quero convidar você a ler para você não sair de um contexto, né? Não entender, ficar apenas nas minhas palavras. Então leia, são 2 capítulos curtinhos, tá bom? Ela teve ali o desprezo do seu próprio pai. Então ela sentia ali o desprezo a princípio, né, do seu próprio pai, ao ser usada em benefício dele mesmo, né? Por meio de uma manobra, eu falo, né? Lia, ela se tornou ali esposa de Jacó em lugar, né?
da prometida Raquel, porque Labão prometeu a Raquel, porém era sua filha mais nova, então ele fez ali uma manobra, né? Uma manobra para fazer com que ele ganhasse vantagem e tempo em tudo isso, né? Então, a palavra vai dizer, ou melhor, né? Eu também conjecturo que Lia também era desprovida de beleza. E eu conjecturo isso primeiro para falando sobre os olhos dela, né? A palavra vai deixar isso bem claro e também deixar claro o tanto que Raquel, sua irmã, era linda, né? Era bonita. Então, no mínimo, né, se ela não era desprovida de beleza, não era uma beleza comparada à irmã, né? Que é a filha mais nova de Labão. Então, ela é a filha mais velha, né? E aí, no caso, o seu pai a deu, né, como esposa primeiro, no lugar da sua irmã mais nova, que era a prometida, enganando mesmo a Jacó, né? O qual, né, trabalhou ali para ele em troca desse matrimônio com Raquel. E no dia ele foi assim, do casamento, né? Ele foi intencionalmente enganado, né, pelo sogro, quando ele se depara ali depois de coabitar com Lia, né? Isso para segurar o moço ali mais 7 anos de trabalho de graça agora em troca, né? Da irmã mais nova, né? Então, ainda que Lia tenha, no mínimo, né, aceitado, né, a participar dessa fraude, eu imagino, irmãs, que ela tenha sido uma filha muito obediente, né? Porque é como eu falei para vocês ontem, né? Nesse contexto aqui dessas histórias, a mulher ela não tinha muito, né, essa questão de escolha, né? Como tem esse movimento feminista de hoje, meu corpo, minhas regras, minha escolha. Não, né? Ela devia obediência ali a ao seu pai, né, quando casada ao seu marido, né? Então eu acredito que ela era muito obediente, ela não tinha aquele direito de falar não, né? Porque veja, é difícil se submeter a uma situação como essa quando você lê a história mesmo e você entender ali o que está acontecendo, né? Porque você olhando para ela, sendo uma moça, acredito que um pouco mais jovem, então ela tendo ali tantos homens no acampamento do pai dela, né? Ela como jovem, ela poderia talvez até mostrar interesse por algum deles, né? Tá sonhando, né, com um casamento a qual ela fosse amada, né? Então, assim, mais uma vez, né, é a história de uma mulher que ela teve o contexto escrito por outra pessoa, que no caso seu próprio pai, que não se importou, né, e não teve um pingo de consideração por ela, né? Então, a história dela foi marcada por essa falta de consideração e de amor primeiro do próprio pai, né? Seu pai ali a usou para ter mais dinheiro, né? Então, ao se casar, ela tinha ali um marido que não amava, olha esse contexto. E ou melhor, Jacó ali deixou bem claro isso, na palavra você vai ver, mas ela, porém, assim, a amou, né? Ela escolheu a amar e ela se entregou a esse casamento, foi uma boa esposa, embora ela tenha sofrido muito, né? Por ter sido, né, o objeto da decepção e do desprezo do marido, assim como, com certeza, por ter sido cúmplice ali do seu pai. E eu acredito e afirmo que com certeza por conta da obediência, né, ali respeitando a autoridade de homem ali do seu pai, né? Depois a sua irmã casou-se, né, com o seu marido ali, o Jacó, a Raquel foi lá, depois de 7 anos ela também casou, mas Jacó ainda assim deixou bem claro, a Bíblia vai dizer que amava muito mais a Raquel, né? E mesmo vivendo em constante comparação ali com a beleza em comum da sua irmã, Lia não estava escondida, irmãs, do olhar, né, cuidadoso do nosso Deus. Isso é lindo, né? O desprezo que ela vivia e recebia de ambos os lados era tanto que Deus teve compaixão de Lia, a fez mãe antes de Raquel, né? Deus permitiu que ela engravidasse, enquanto a infertilidade ali da sua irmã foi segura, né? Foi prolongada ali por Deus por algum tempo, né? Lia teve a honra, né? Naquele tempo era honroso, né? De ser mãe, né? De um filho, né? Do primeiro filho do homem, né? Ou, no caso, ela foi mãe do primogênito, né, de Jacó. Mas, irmãs,
Aí começa também um outro sofrimento, porque ela se iludiu, né? Quando ela presumiu que ela conquistaria, né, o amor do seu marido, né? Lia enfrentou, né, o nascimento do seu segundo filho depois, mas nada acontecia e ela ficava frustrada com relação aos sentimentos de Jacó, porque não mudava, continuava a mesma coisa, né? E aí o Senhor se mostrou no controle de todas as coisas para ela, demonstrou, ela passou a enxergar isso, né? Aí ela foi concebendo os filhos e Deus cuidando, né? Lia deixou bem claro que mesmo que Jacó não a amasse, né? Ou melhor, Lia não, Deus, né? Deixou bem claro que mesmo ela sendo desprovida do amor do marido, né? Deus ali demonstrava o cuidado dele, né, a ajuda dele, né, o amor dele e Deus a ajudava mesmo a passar por todo esse sofrimento, né? Então, sabe quando você passa por aqueles momentos difíceis na sua vida e você é pega, né, de surpresa por momentos assim, eu falo que é o conta-gota de alegria, né? Que você se enxerga mesmo sendo tomada por um abraço, por um consolo, por uma alegria que às vezes Deus levanta alguém para trazer para você, né? Então, Deus começou a ser assim, né? Demonstrar isso a Lia, né? E pela quarta gestação, ela entendendo que Deus ali passou a ser o seu marido, né? No lugar de Jacó, né? Como isso, Dai? Ela começou a receber o carinho e o amor e a atenção de Deus que ela tanto desejava do marido, né? Porque ainda até no terceiro filho, ela ainda tinha o desejo, né? De ser amada, né? Ela queria ser amada pelo marido, mas ali na quarto filho, ela entendeu que Deus ali ela o suficiente para ela, né? E aí no nascimento do seu quarto filho, ela passou a enxergar o que ela tinha, irmãs. Olha que coisa linda. Ela passou a enxergar o que ela tinha, que era a graça de Deus ao seu favor, e passou a deixar de lado, né? Aquilo que ela não tinha, que a manteve infeliz por todo esse tempo, que era o amor do seu marido, né? A aceitação desse casamento, né? Ela passou a deixar de lado e ela passou a enxergar aquilo que ela tinha, que era a graça de Deus ao favor dela. Olha que coisa maravilhosa. Isso, né? Você vai ver isso no versículo de número 35, né? De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: desta vez eu louvarei ao Senhor. Ou seja, passou a ser uma escolha dela. Eu não vou viver mais nessa amargura. Eu vou louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, por tudo aquilo que Ele, né, tem trazido na minha vida, né, a alegria que eu não tinha antes, que eu não tenho nem explicação para ter e eu estou passando a ter. E eu sei que vem da parte de Deus. Então eu vou louvar ao Senhor. A partir desse momento, o Senhor muda a história desta mulher, né? E fez dessa mulher, né, desprezada, usada pelo próprio pai, né, a confiar no Senhor. E aí, o que acontece? O Senhor traçou, então, olha só, eu falo que foi algo maravilhoso. Ele traçou uma linhagem, como eu posso falar, messiânica, né? O mundo hoje, né, se alegra com Lia. Eu contando essa história, eu tenho certeza que você se alegra por conta da sua fidelidade. Ela foi recompensada, né? Porque o leão da tribo de Judá, né, o nosso Jesus, o Messias, o libertador, ele é descendente do seu filho Judá, o quarto filho, a qual ela escolheu a louvar o Senhor dali em diante. Perceba que depois que ela entende que adorar, louvar ao Senhor, né, e entender, né, que é mais fácil viver para agradar ao Senhor, né? O Senhor muda ali a história dela, né? E ali Jesus, né, ou melhor, Judá, ele é o descendente, né, de Jesus Cristo, né? É a linhagem dos sacerdotes, né? Descendente de seu filho Levi, né? Lia
personificou a necessidade crucial de viver essencialmente para Deus e a sua glória, né? Então, embora ela não tivesse aparência atraente, não fosse amada, nem desejada, nem respeitada pelo próprio pai, chegando até mesmo a ser desprezada, Deus viu ali em Lia uma beleza interior que a capacitou a cumprir os planos dele, né? É como traz aquela história de Davi, né? Que Deus não vê como o homem vê. Deus, ele escolhe sem olhar a aparência, né? Eu gosto disso, porque Deus, ele gosta daquilo que é improvável, daquilo que você olha e fala, não, aí não vai dar nada, aí não adianta, que não tem uma sequência de glória, né, aos olhos do homem, mas Deus fala, não, é esse que eu quero, é esse que eu vou fazer diferente, né? Sabe, irmãs, ela não pôde mudar o jeito de Jacó, mas ela pôde transformar-se, né, e enxergar a mão de Deus em sua vida. E isso partiu dela, né? Quantas Lias, né? Quantas Lias existem nesse mundo, aquelas que sofrem pela falta do amor do seu companheiro, né? Ou mesmo o amor do seu pai, ou na pessoa da sua mãe, né? Dos seus amigos, né? Mulheres que são desprezadas, mulheres, né? Que foram desprezadas pelos seus amigos, né? E assim, sabe, mulheres também que por falta da sua beleza exterior são usadas, né, por conta da sua posição social, por causa da sua inteligência, né? Quantas mulheres passam por isso, né? As mulheres que têm um poder aquisitivo maior, né, que as pessoas só se aproximam dela porque ela pode oferecer alguma coisa, né? São usadas, né? Mulheres que foram desde cedo, né? Abandonadas pelos seus pais, né? Engraçado que é um salmo que eu amo muito, que fala muito ao meu coração, Salmo 27:10, que vai falar, ainda que o seu pai e sua mãe venham te abandonar, todavia eu, Senhor, estarei aqui. Então, mulher, você não está sozinha, né? Um desprezo que as fazem se sentir sozinhas, né, nesse mundo, né, por conta da sociedade, mas você não está sozinha. Deus todavia te recolherá. Deus todavia está te observando, está cuidando de tudo, né? Tá vendo tudo. Lembra de Agar, o Deus que tudo vê? O Senhor, ele está te vendo, viu? A história de Lia nos ensina que Deus sempre vê, sabe, irmãs, as nossas aflições. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nela, que você, né, ouvisse, né, de novo esse devocional se fosse necessário, né, vendo cada versículo desses 2 capítulos, o quanto Deus vai te ensinar, vai falar ao seu coração. Tem cura, tem libertação para suas dores, para suas mágoas, para suas amarguras, daquilo que fizeram com você, daquilo que as pessoas ainda fazem com você, do seu contexto. Deus tem cura para você, mulher. Então a história de Lia nos ensina que Deus sempre vê as nossas aflições, que Ele nos ajuda a passar por cada uma delas, honrando, né, a nossa vida, dando alegria e força, né, para os momentos que às vezes a gente lembra de tudo aquilo que nós enfrentamos, passamos, nos sujeitamos, tivemos que aceitar muitas das vezes, né, e que às vezes segurou a nossa vida inteira. Eu conheço pessoas que no passado, né, senhoras, né, que tiveram casamentos assim, né, terríveis, né, e passaram por momentos tenebrosos com seus cônjuges e não tiveram a escolha, né, tiveram que se casar por uma escolha do pai, de qualquer maneira, e tiveram seus destinos assim terríveis, mas que no final encontraram, né, a alegria, a força, o cuidado e o amor do Senhor, né? Entregaram as suas vidas ao Senhor, e isso foi uma escolha, irmãs, né? Tem pessoas que passam, eu também conheço mulheres que viveram esse contexto, né? Não só de situações com o cônjuge, mas com a sociedade, com os filhos, né? Tiveram o desprezo, né? O abandono dos seus filhos e até hoje passam por isso, porque não escolheram, né, enxergar como Lia enxergou, né, de louvar ao Senhor, entregar a sua vida a Deus e deixar com que Ele seja a plenitude de paz, de amor, de alegria, de força para viver que você precisa, né? Então eu também conheço os dois lados, né? Lia não desistiu, né? Ela enfrentou tudo aquilo porque ela amava o seu marido.
né? Engraçado na história que Raquel morre antes, né, dela, depois dela ter 2 filhos, né, apenas José e Benjamim, né? Ela morre logo depois de conceber o segundo filho, né? Lia ali ainda teve o prazer de ficar um pouquinho mais tempo ao lado do seu amado, mesmo sabendo, né, que ele não a amava, mas gozou ali da velhice ao lado do seu marido, né? Então, assim, não desista, sabe, irmãs, no meio do caminho. Mesmo com tanto sofrimento, desprezo, Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu de mim. Ele só está esperando, né, o melhor momento para agir, para honrar as nossas vidas. Mas não esqueça, né, que isso também está nas suas mãos, de fazer uma escolha, passar a olhar, né, aquilo que Deus está fazendo de maravilhoso, aquilo que Ele já fez por você, né? A palavra nos convida a fazer isso, né? A olhar, né? E trazer a memória, né? Lamentações vai dizer, Lamentações de Jeremias, trazer a memória o que nos traz, o que nos dá esperança, né? Então, olhe para as benfeitorias que o Senhor já fez, o quanto Ele cuidou de você nesse processo, o quanto se sinta mesmo, irmãs, amada, cuidada, preservada por Deus, sabe? Olha o contexto dessa mulher que passou desde o pai, né? Passou ali quando ela achava que ela poderia, né? Porque imagina, um pai fazer isso com a própria filha, você imagina como era Labão, né? O seu pai, né? Então, quando ela se via, talvez, numa situação, poxa, eu vou ser amada, né? Eu vou ser agora percebida por alguém, eu vou ser agora, né, cuidada, e ela tem um casamento completamente frustrado, e aí, né, ela, por fim, enxerga a bondade, né, a maravilhosa graça de Deus ao favor dela, né? Quando ela gera ali o seu 4º filho e ela resolve, guarda essa palavra, ela resolve, né, adorar e louvar ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo. Então, olhe para isso nesta manhã, né? Não, eu quero, em nome de Jesus, orar pela sua vida para que o Senhor liberte você dessa amargura, dessa mágoa, talvez, que você guarda por conta de um contexto que você viveu, né? Ou por alguém, ou talvez pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe, que destinou a sua vida, né? Não te consultou e destinou a sua história, né? Te jogou palavras proféticas e que hoje tem sido peso sobre a sua vida, essas palavras. Ou talvez a sociedade que te usa e abusa por conta da sua inteligência ou do poder aquisitivo que você possui, ou por aquilo que você pode, né, fazer por elas. Eu não sei, mulher, qual é o contexto, né, que você, da sua vida hoje, qual é o abandono, qual é o desprezo, né, qual é a humilhação que você sofreu ou sofre até hoje, ou por quem você tem sido usada, né, ou talvez é o próprio Satanás, né, que tem usado a sua vida, né, tem abusado, te colocado em situações, né, para você ferir outras pessoas, mas isso, em nome de Jesus, vai cair por terra e você vai ter o contexto, a história da sua vida mudada, como teve a de Lia, que marcou, né, a geração, a descendência do Messias, de Jesus. Se hoje estamos falando aqui, se hoje falamos também de Jesus, né, pela sua soberania, por ele ser Deus, tem ali Lia escrito na linhagem ali de Jesus, né, que veio, né, o seu filho, né, da tribo de Judá ali, que é Judá, né, e que nasceu ali o nosso Jesus. Então, você pode também ter um marco, né, na história da sua família, da sua vida, entre os seus amigos, quando você decide enxergar o que Deus está fazendo no meio de toda a turbulência. E nunca se esqueça, irmãs, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer reverter toda essa situação da sua vida em bênção. Veja, Lia, uma mulher desprezada, usada, né? Teve o contexto mudado para uma mulher que marcou a história, né,
da palavra, né? Marcou, e a história de Jesus veio da linhagem ali de Jesus. Então, em nome de Jesus, que você receba essa palavra mesmo. Eu quero orar por você, mulher. Não se sinta mais abandonada, não se sinta mais desprezada, não se sinta mais usada. Hoje Deus tem algo novo para a sua vida. Eu quero orar, feche os seus olhos, ó Deus querido e amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero que o Senhor mesmo, ó Senhor, visite essa mulher que está ouvindo esse devocional e que se enxergou no lugar de Lia, talvez humilhada, usada pelos seus pais ou pelos seus amigos, ou até mesmo, Senhor, desprezada pelos seus próprios filhos. Senhor, eu não sei o contexto a qual essa mulher viveu, eu sei o meu. Ó Deus querido, o qual o Senhor trouxe essa palavra e trouxe cura ao meu coração há anos atrás. Deus, que o Senhor faça o mesmo na vida dessa mulher, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha tirar todo o foco de amargura, de mágoa, do passado, daquilo que fizeram. Ó Deus, que venha, que persiste na vida dela, segurando, amarrando a sua vida para que a sua vida não prospere. Ó Deus, mas que ela hoje, no dia de hoje, Senhor, ela decida, Senhor, louvar ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, e enxergar que no meio de toda essa situação, ó Deus, o Senhor é presente, o Senhor a guarda, o Senhor a cuida, o Senhor a ama, Deus, que ela não precisa, Senhor, ser, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor não venha necessitar provar a ela que ela precisa ser amada pelos homens. Ó Senhor, que ela não venha ser amada, talvez, Senhor, pela sociedade, mas que ela sinta a plenitude, Senhor, do teu amor, da tua graça em favor dela nesta manhã, ó Deus querido. Em nome de Jesus, visita essa mulher com graça, abrace ela nesta manhã, muda a história da vida dela, assim como o Senhor fez com Lia. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda essa situação seja para a honra e para a glória do teu santo nome, para que ela venha se lembrar lá na frente, Pai, que o Senhor passou hoje, o Senhor mudou a vida dela, ó Deus. É o que eu te peço, Jesus. Cura, liberta essa mulher, Senhor, dessa mágoa, dessa amargura, desse contexto, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Diga amém, mulher. Seja liberta em nome de Jesus. E em nome de Jesus, receba agora uma nova história na sua vida, marcada agora, né, por Cristo. Cristo está entrando na sua